Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos então ter um avanço na parte de logaritmos. Nós já vimos algumas propriedades dos logaritmos, já vimos o conceito de logaritmo e hoje nós vamos resolver algumas equações envolvendo logaritmos e também alguns trabalhos com funções. Claro que aqui, como eu sempre falo, são coisas do mais básico, do mais simples, para que a gente entenda qual é o conceito e para que o vídeo não fique tão longo também. Eu sempre digo que existem vários canais, vários meios, né, que vocês podem aprofundar mais, mas aqui é o básico, que é o mínimo necessário para ser aprendido. Lembrando que esses vídeos são gravados todos na pandemia, nós estamos tendo aulas remotas, tendo aula em casa, então aqui é algo que a gente pode aprender à distância mesmo sem tanta interação, beleza? Nós temos aqui equações logarítmicas, equações é aquele negócio que você tem que achar o x, não é verdade? E aqui nós temos aqui já dois logaritmos que tem o x, a gente vai descobrir o valor do x, mas para descobrir o valor do x neles dois, a gente precisa ter bem claro aquele conceito inicial de logaritmo. Lembra, o logaritmo de b na base a, ele é igual a um número que a gente chama de c. E para a gente resolver o logaritmo, a gente faz uma coisa que eu chamo de teoria do bumbum, ou teoria do coração, que é o quê? Essa minha base a elevada a esse logaritmo, o c é o valor do logaritmo, tá? Então, ó, a base elevada ao logaritmo é igual a esse b que a gente chama de logaritmando, outras pessoas chamam de antilogaritmo, mas eu vou usar o nome logaritmando. Então, ó, base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou seja, a elevada a c é igual a b. A gente vai usar esse mesmo conceito para resolver nossas primeiras equações logarítmicas. Tem vários tipos de equações logarítmicas, eu vou focar em dois formatos aqui. O desse em logaritmos de mesma base que a gente vai colocar daqui a pouquinho, beleza? Então, seguindo esse exemplo da minha teoria do bumbum, eu tenho aqui o logaritmo de 9x na base 3 é igual a 4. Como é que eu vou descobrir qual o valor do x? Fazendo a minha teoria do bumbum. Vai ficar assim, ó. O 3 vai elevar ao 4, 3 elevado ao 4, e isso vai ser igual ao 9x. Isso vai ser igual ao 9x. Ok? Então, transformou-se numa equação exponencial. Beleza? 3 elevado a 4 não é 12, sempre tenha cuidado com isso. 3 elevado a 4 é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, então é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. E agora a gente pode resolver tal qual uma equação exponencial. A gente tem 81, tem o 9x, a gente faz aquela fatoração para poder os dois lados da equação terem a mesma base. Então, se você fatorar 81 por 9, você acha que é 9 ao quadrado. E aí, bases iguais, a gente corta. Sobra aqui 2 é igual a x. Então, resolvemos aqui a nossa equação logarítmica mais básica que existe, tá bom? Só que, claro, aqui foi bem fácil, eu trouxe uma um pouquinho mais complicada aqui para a gente resolver do mesmo modo. Eu tenho o logaritmo de 3x menos 18 na base x mais 4 e isso daí é igual a 1. Meu Deus do céu, Lucas, olha que coisa mais complicada. Calma. Eu posso pegar o x mais 4 e elevar a 1, x mais 4 elevado a 1, e isso vai ser igual, pela teoria, a 3x menos 18, certo? Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, então x mais 4 elevado a 1 é o próprio x mais 4. E agora vamos organizar isso daqui. Letras de um lado, números de outro. Vamos? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meu x, que está aqui, vou passar ele para o outro lado, e vou pegar esse menos 18 e vou passar para esse lado daqui, tá? Então, o 4 continua aqui, o menos 18 que veio para cá. O menos 18, ele vai mudar de sinal. Ele era menos, vai para mais. O 3x já estava aqui. E o x que estava somando vai passar para lá, subtraindo. Beleza? E aí nós temos o quê? 4 mais 18, 22. 3x menos 1x é 2x. 22 igual a 2x. Para achar o valor do x, eu preciso isolar. Então, eu tenho que tirar esse número 2 daqui e passar ele para lá dividindo. 22 dividido para 2, eu vou achar que x é igual a 11. Ok?
Então, nesses casos onde nós temos apenas um logaritmo envolvido, a gente pode resolver ele pela teoria do bumbum. Tem até outros exemplos que envolvem equação de segundo grau, mas para não complicar muito essa aula, eu vou deixar isso para depois, tá bom? Mas aqui nós temos dois casos de equação logarítmica resolvida pela teoria do bumbum. Agora nós vamos ter um caso que a gente vai chamar de equações logarítmicas resolvidas com logaritmos na mesma base. E elas vão dar um trabalhinho pra gente. E assim, se nesse momento você não tiver visto a aula de propriedade de logaritmo, dá uma revisada ou abre o PDF que está lá. Para quem está assistindo aqui isso daqui diretamente no YouTube, né? Se eu já tiver o drive organizado e com o link aqui embaixo, você pode procurar a aula de propriedade dos logaritmos, porque ela vai ser muito importante para a gente resolver esse tipo de equação que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, porque o canetão não quer sair. Então, eu vou trazer uma bem simples, só para vocês entenderem o que seria resolver equações com logaritmos de mesma base. Eu tenho aqui, esse caso aqui, vou até escrever aqui que eu já vou apagá-la. Eu tenho um logaritmo na base 5, tá? De x mais 3. E eu digo que ele é igual ao logaritmo de 5, logaritmo na base 5 de 13, tá? Deixa eu até mudar aqui para ficar uma igualdade bem igual. Isso daqui eu trouxe para vocês só para vocês entenderem um pouco a ideia. Eu tenho o logaritmo de x mais 3 na base 5, e essa minha equação diz que isso é igual ao logaritmo de 3 também na base 5. Quando acontece isso, da gente ter a mesma base, a gente pode fazer aquilo que a gente fazia com potência. Lembra quando a gente tinha duas potências com a mesma base, a gente podia cortar? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu posso cortar, ó, log 5, log 5. E aí sobra o quê? Sobra o x mais o 3 e sobra do outro lado o 13. E aí, para a gente resolver, basta isolar o x, o mais 3 eu vou passar para lá como menos 3, certo? E aí que a gente acha o valor de 10. Só que a vida não é tão simples assim, né? Então aqui eu vou trazer uns exemplos um pouquinho mais cabeludos. Lembrando sempre que vão existir exercícios mais difíceis. Eu não abordo aqui, mas existem equações onde os logaritmos não têm a mesma base. E aí vai envolver a propriedade 4 de mudança de base. Essa eu vou deixar para você pesquisar ou para eu fazer um vídeo futuro, tá bom? Eu vou escrever aqui a equação que eu tenho. Ela é o seguinte. Deixa eu ver aqui, porque ela é grandinha. É o logaritmo de 3x mais 23. Lembra que quando não tem base é porque a base é isso aí mesmo, 10. Quando a base é 10 eu não preciso escrevê-la. Menos o logaritmo de 2x menos 3. E isso é igual ao logaritmo de 4. Você olha assim, você já fica assustado, né? Falando, meu Deus do céu, que conta é essa? Calma, né? Apesar de a gente ter logaritmos iguais aqui, a gente não pode cortar porque existe uma subtração aqui que não deixa a gente cortar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma das propriedades do logaritmo. Por isso eu pedi aquela hora para você dar uma olhadinha nas propriedades. Lembra que existe uma propriedade que diz assim, se existe o logaritmo de uma divisão, o logaritmo da divisão é o logaritmo do primeiro número menos o logaritmo do segundo número? Essa é a propriedade número 2 dos logaritmos. Né? Vou até escrever aqui de rascunho, ó. Se você tem o logaritmo de A sobre B, isso é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Essa é a propriedade número 2 do logaritmo, certo? Aqui, se você reparar no nosso exercício, eu tenho o logaritmo de alguma coisa menos o logaritmo de outra coisa. Vocês conseguem ver a relação que existe entre essas duas propriedades? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma coisa muito estrategista. A gente vai fazer o contrário desta propriedade. Porque a gente aprendeu que o logaritmo da divisão é essa subtração aqui. A gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar essa subtração que está aqui e vai transformar em uma divisão. Mas por que você vai fazer o contrário, Lucas? Para poder cortar as bases, que a gente vai poder cortar a base. Vai ter um log de um lado, um log do outro, e a gente vai poder cortar
Bonitinho, tá? Então, se existe o logaritmo disso menos o logaritmo disso, é porque antes, isso daqui era o quê? Era o logaritmo de 3x mais 23 dividido pelo 2x menos o 3. Lucas, o que foi isso? O que foi isso? Calma. Vamos de novo, ó. O logaritmo de A dividido por B não é o logaritmo de A menos o logaritmo de B, certo? Então, o logaritmo de 3x mais 23 dividido por 2x menos 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 3x mais 23 menos o logaritmo de 2x menos 3, que é o que está escrito aqui em cima. Então, a gente fez o caminho contrário, tá? Contrário à nossa propriedade. A gente vai ter que fazer isso muito nesses casos aqui que são mais complexos. Vamos de novo, ó. Logaritmo de 3x mais 23 menos o logaritmo de 2x menos 3. Finja que foi aplicada essa propriedade aqui. Então, vamos reverter a propriedade. Quando existem dois logaritmos subtraindo, é porque antes eles eram uma divisão, esses dois números, tá? E da mesma forma, se aqui fosse uma soma, é porque os dois números estariam multiplicando. Então, esse é um tipo de estratégia que você precisa ter muito bem gravado na sua cabeça. Se eu tenho um logaritmo de um número menos o outro, deixa eu fazer com um número menorzinho para ver se fica mais claro. Vamos supor que ao invés disso daqui, estivesse assim, ó. Log de 4 menos o log de 3. Se tivesse assim no exercício, o que isso daqui eu poderia transformar? Eu poderia transformar isso daqui no log de 4 dividido por 3. Tá? Se fosse o log de x menos o log de y, é a mesma coisa de dizer que é o log de x sobre y. A gente reverte a propriedade. Por isso que eu estou gastando bastante tempo para falar nisso, porque você precisa raciocinar isso. Dois logaritmos subtraindo é porque antes era um logaritmo só dessa divisão. Beleza? Beleza? É meio complicadinho mesmo. Tá, então eu transformei tudo isso daqui nessa divisão aqui. E isso daqui é igual ao log de 4. Certo? Agora sim, eu tenho um log de um lado, um log do outro. Não existe subtração entre logs. Então eu posso só cortar os logs. Beleza? Cortando os logs, vai sobrar apenas umas equações pra gente resolver, né? Então eu tenho aqui, sobrou da minha equação, o 3x mais 23 sobre 2x menos 3 igual a 4. E aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela regrinha de 3, né? Regrinha de 3. Vou pegar esse meu 2x menos 3 e vou passar para lá multiplicando. Então, ó, vai ficar 3x mais 23 igual a 4. Tava dividindo, vai passar multiplicando para lá. Lucas, por que você colocou entre parênteses? Isso é muito importante. Eu coloquei entre parênteses porque eu não estou passando só o 2x, eu não estou passando só o 3, eu estou passando toda uma conta, 2x menos 3. Como vai todo mundo multiplicar pelo 4, todo mundo vai merecer esse parênteses, tá? Então aqui vai ficar 3x mais 23 de novo. E aqui eu vou fazer aquele chuveirinho básico, né? 4 vezes 2x, 8x, menos 4 vezes 3, 12. E igual a gente fez no outro exercício, vamos separar letras de um lado, números de outro. Então, eu vou passar essa letra para lá e esse número para cá. Então, vai ficar... Opa, o 3x foi para lá, né? Eu não posso escrever de novo aqui. Isso aqui é para vocês verem que eu também erro. Não é ruim errar. Tem algumas pessoas que ficam desesperadas por errar. Gente, não se preocupa. Todo mundo erra. Todo mundo erra, tá bom? Então, ó, 23, ele estava aqui. Veja que eu sempre tenho muito cuidado na hora de passar as coisas, que eu sempre priorizo quem não mudou. O 23 não mudou de lugar, então o 23 ele merece continuar ali. Quem veio pra cá agora foi o menos 12, então menos 12 agora vai vir mais 12. Igual a
8x também não mudou, 8x permanece lá. Quem mudou foi o 3x. O 3x estava somando, agora vai passar subtraindo. 23 mais 12 dá 35. 8x menos 3x, 5x, tá? Aí você, para isolar o x, você pega o 5 que está multiplicando e passa para lá dividindo. 35 dividido por 5 é 7. Uau! Olha o tamanho dessa conta. As coisas complicaram um pouco, né? Não tem problema. Você pode repetir, ou eu mesmo posso repetir agora. Eu tinha essa conta aqui, logaritmo de 3x mais 23, menos o logaritmo de 2x menos 3, igual ao logaritmo de 4. Nossa intenção aqui é transformar em um logaritmo de um lado, um logaritmo de outro, para a gente poder cortar os logaritmos. Para isso, eu apliquei deste lado da minha equação o inverso da propriedade 2 do logaritmo. Isso daqui é uma subtração, então isso antes foi uma divisão desses dois números aqui, tá? Então, sempre que você vê dois logaritmos subtraindo, já transforma esses logaritmos em um só e os números em uma divisão, que foi o que eu fiz. Transformei os dois logaritmos em um só e esses dois números viraram essa divisão, igual ao logaritmo de 4. Feito isso, temos um logaritmo de cada lado, cortamos o logaritmo e só sobrou a minha conta. 3x mais 23 sobre 2x menos 3 igual a 4, que é o que eu escrevi aqui. E aí a gente vai e tenta resolver essa conta. O 2x menos 3 está aqui embaixo, eu passo para lá multiplicando, certo? Aí eu faço o chuveirinho, que vai dar 8x menos 12. Depois eu reorganizo números de um lado, letras de outro, até que eu chego no x igual a 7, que é a nossa resposta. Beleza? Vamos a mais um exemplo? Só que agora o exemplo que eu vou passar não é mais de menos, é de mais. Só que você pensa, quando era subtração de logaritmo, eu fiz uma divisão. Quando é uma soma, eu faço o quê? Multiplicação, né? Então, deixa eu apagar essa tragédia aqui. Tragédia é ótimo, né? Porque é uma conta meio trabalhosa mesmo, tá? Então, ó, deixa eu achar meu outro exemplo aqui. Ótimo. Eu tenho exemplo, ó. Logaritmo de x mais 2. Esse logaritmo também não tem base, né? Não. Mais o logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 3x. Temos um exemplo muito parecido agora com o que a gente acabou de resolver, né? Logaritmo de alguma coisa mais logaritmo de outra coisa é igual a um terceiro logaritmo. Para a gente poder cortar, a gente tem que ter um logaritmo de cada lado, né? Para vocês entenderem melhor. Como aqui é uma soma, a gente não vai transformar em um logaritmo só e dividir. Como é uma soma, a gente vai multiplicar os logaritmos. Então, isso daqui, se no outro exercício era uma inversão da propriedade 2, esse daqui é uma inversão da propriedade número 1. Então, ó, se eu tenho dois logaritmos somando, agora eu vou escrever aqui também um rascunhozinho. Ó. Lembra? Se eu tenho um logaritmo de A vezes B, de dois números multiplicando, isso é a mesma coisa do logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo. É o que está acontecendo aqui. Logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo. Vamos inverter essa propriedade? Então, o log de x mais 2 mais log de 2, na verdade, ele vai ser resumido em log de, parêntesesão, x mais 2, vou colocar um parêntesezinho aqui também, vezes 2. Ok? Então, ó, eu transformei este logaritmo aqui todo em um só, e os termos que estão aqui vão multiplicar. Por quê? Porque eles estão somando. Lembra? Se tivesse um menos, a gente dividiria. Como é mais, a gente multiplica. E isso vai ser igual ao logaritmo de 3x. Certinho? Certinho. Então, a gente vai cortar os logaritmos. Deixa eu ver o tempo de vídeo. 20 minutos. Eita, poxa. Vai sobrar o quê?
x mais 2 vezes 2 igual a 3x. Certinho? Certinho? Vamos lá então? Aqui a gente pode fazer um chuveirinho. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, 4, igual a 3x, certo? E aí vamos colocar a letra de um lado e números de outro. É mais fácil pegar esse 2x que está aqui e passar para lá, subtraindo, né? Então, ó, o 4 permanece aqui, o 3x permanece aqui, e o 2x que estava somando, ele vai passar para lá, subtraindo. 3x menos 2x é um x só. Então aqui achei a minha resposta, x é igual a 4, tá bom? Gente, é importante que vocês vejam esses dois exemplos mais de uma vez para vocês entenderem a lógica. Sempre eu começo fazendo uma inversão das propriedades, 1 e 2, tá bom? E existem vários exercícios que fazem a inversão da propriedade 3 também. Só não vou colocar nesse vídeo para não ficar mais longo do que ele já é, tá bom? Mas treine isso, beleza? Vamos lá então. Eu tenho agora alguns exercícios de função logarítmica. Eu não vou fazer igual na função exponencial, que eu montei gráficos, tabelas de função exponencial. Não, porque aqui a ideia vai ser sempre a mesma. Você pega uma conta, troca o x e vai fazendo a tabelinha do x com y, x com y, x com y, tá? Mas aí só para vocês entenderem que, eu vou apagar essa conta aqui, que a função logarítmica também dá para fazer um gráfico, certo? E que ela é exatamente inversa à função exponencial. Então, não sei quem lembra aqui, que quando a gente fazia o gráfico da função, daqui ficou reto, né? Quando a gente fazia o gráfico da função exponencial, ele ficava uma coisa mais ou menos assim, né? Já o do logaritmo, uma coisa assim, ó, inverso, sabe? Então, esse daí é mais ou menos o gráfico de uma função logarítmica. Exponencial, logarítmica. A função logarítmica, ela tem essa forma aqui. F de x é igual... Deixa eu ver para não errar nada disso. Logaritmo de x, claro, numa base A. Tanto x quanto A são números, mas geralmente numa função vai ter um x aqui e a base ela vai ser de acordo com a situação, beleza? E é muito importante a gente definir duas coisas. Tanto o número que vai ocupar o lugar do x, quanto o número que vai ocupar o lugar do A, tem que ser positivos, tá bom? Tem que ser positivos. Naqueles exercícios que eu fiz, a gente deveria ter verificado isso. Mas assim, eu tive o cuidado de todos serem logaritmos positivos. Mas em qualquer resolução de exercício, procure ver se tanto isso daqui que a gente chama de logaritmando ou com uma base, eles têm que ser positivos. E tem mais um detalhe, a base nunca pode ser 1, ok? Então grava isso muito bem gravado. Esses dois números têm que ser sempre positivos, não rola de algum desses ser negativos. O valor do logaritmo pode ser negativo, mas a base e o logaritmando não podem ser negativos. E a base também não pode ser 1, tá? E isso é muito importante, porque se a base ela tem que ser positiva e não pode ser 1, a gente tem dois momentos. A gente tem um momento em que a base está entre 0 e 1, e o momento em que a base é maior que 1. Se a minha base ela for um número entre 0 e 1, isso significa que o meu gráfico ele vai ser decrescente. Tá? Vou colocar só decre aqui. Deixa eu até ver se eu acho aqui o gráfico. Ele vai ser... Tá vendo isso daqui? Ele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu sei desenhar. Eu vou tirar o da exponencial aqui, tá? Ele vai ser mais ou menos assim. Certo? Ele vai decaindo. Agora, se a minha base ela é maior do que 1, minha base é maior do que 1, isso significa que o meu gráfico vai ser crescente. Ok? Que já é o caso do que eu já tinha colocado aqui. Ok? Então isso daqui é pro caso dela ser decrescente e aqui é pro caso dela ser crescente, tá? Então são duas coisas muito importantes. Com um pouquinho mais de tempo a gente trabalha domínio da função, que envolve muito isso, dos dois números serem positivos e da base não ser negativa, ou não ser diferente de 1 no caso, tá bom?
Mas aqui eu quero focar um pouco na resolução de alguns problemas envolvendo a função logarítmica. Então eu trouxe 3 problemas, que vão ser os 3 problemas finais dessa aula, porque essa aula vai dar uma meia hora. Vocês que lutem para assistir, beleza? Então eu trouxe aqui alguns exemplos muito simples para vocês verem como é que é simples mexer com uma situação. Situação 1. Uma população de bactérias cresce de acordo com a função f de x, vou colocar aqui, f de x é igual a 2000 vezes o log de 10x. Massa? Beleza? Sendo que f de x é o número de bactérias, ok? Então, aqui vai estar o número de bactérias. E x, que é esse daqui, é a quantidade de minutos. Então, a população de bactérias ela vai crescendo de minuto em minuto, obedecendo essa minha função logarítmica. Aí ele quer saber qual é a população em 10 minutos. Beleza? Então, ele quer saber quantas bactérias vão ter em 10 minutos. Então, das duas informações, qual que a gente vai descobrir? O f de x. Qual que a gente tem? O x, 10 minutos. E a gente tem ali o dado de que o log de 100 é 2. Tá? Então, o problema é, uma população de bactérias cresce de acordo com essa função aqui, sendo que f de x é o número de bactérias e x a quantidade de minutos. Qual a população em 10 minutos? Então, se o x representa a quantidade de minutos, basta você copiar toda a função e trocar o x por 10. Então, aqui vai ficar igual a 2000 vezes o log de 10 vezes o quê? A gente quer saber em 10 minutos. Então, vou colocar um 10 aqui. Se a gente resolver aquele parênteses ali, a gente vai achar que 10 vezes 10 é 100. E olha o que o exercício nos deu de informação, que o log de 100 é 2. Então, ó, 2000 vezes, vou tirar o log de 100 e vou colocar o meu 2. 2000 vezes 2, 4000. Beleza? Beleza? Então, serão 4000 bactérias em 10 minutos. Segundo exemplo, enquanto eu apago aqui. Um médico, ele resolveu estudar o comportamento da altura de crianças de 0 a 12 anos, tá? E ele obteve uma fórmula que identifica quanto que a criança cresce de acordo com a sua idade. E a fórmula que ele achou, esse daqui é o exercício 2, é essa fórmula aqui. F de x é igual a... Essa aqui é mais complicada. Log de 10 elevado a 0,5 vezes x. Tá tudo bem? Sim. Então essa função o médico descobriu para descobrir a altura das crianças de acordo com a idade. Sendo que f de x vai ser a altura e x é a idade da criança. Então, a depender da idade, o valor muda. Isso é função, gente. Para cada x que você tem, ela muda de valor. Isso é o conceito de função, tá? E ele quer saber, no exercício, por essa fórmula, uma criança de 10 anos terá que altura. Então a gente vai pegar essa fórmula, a gente sabe que aqui é a altura, o x é a idade. Como a gente quer saber a altura da criança com 10 anos de idade, eu vou trocar o meu x por 10. Beleza? Então aqui eu tenho log de 10 elevado a 0,5 vezes 10. Opa, nós temos logaritmo de uma multiplicação. Aqui a gente vai trabalhar com o quê? A gente pode trabalhar com a propriedade número 1 de logaritmo, que é o quê? Quando eu tenho logaritmo de uma multiplicação, isso é a mesma coisa do logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo. Eu não coloquei aqui, mas ele dá a informação de que o log de 10 é 1, tá? Eu esqueci de colocar isso aqui. É bom que os exercícios sempre dêem o valor do logaritmo, tá? Então nós temos aqui o logaritmo de 10 elevado a meio mais o log de 10. Vamos lembrar mais uma propriedade do logaritmo. Essa aula aqui é toda baseada em propriedades. A gente já viu a propriedade 1, 2, agora nós vamos ver a propriedade número 3, que é o quê? Quando eu tenho um logaritmo de uma potência, um número que tem expoente, o que eu faço com aquele expoente mesmo? Lembra? Eu pego o expoente e tombo ele aqui para frente, certo? Então vai ser aqui 0,5 vezes esse log de 10 mais o log de 10. Então, só para vocês entenderem,
Peguei minha função, troquei o x por 10, apliquei aqui a minha propriedade número 1 e agora apliquei a minha propriedade número 3. Feito isso, eu posso trocar o log de 10 pelo valor que eu tenho, que é 1. Então, 0,5 vezes 1 mais 1. 0,5 vezes 1 é o próprio 0,5. 0,5 mais 1 é 1,5, ou seja, a criança tem 1,5 m com 10 anos de idade, segundo a fórmula desse médico. Então, basicamente, é você substituir e lembrar de algumas propriedades dos logaritmos. Por isso que eu fiz uma aula só de propriedade dos logaritmos, porque eles são muito importantes. E para encerrar nossa aula, a gente vai ter um exemplo de função logarítmica envolvida com matemática financeira. Você que assistiu aqui a nossa aula de função exponencial aplicada à matemática financeira vai se identificar agora com isso daqui. E, principalmente, ela vai mudar um pouco o nosso panorama de como resolver equações exponenciais, beleza? Então, isso aqui agora é a história de um cara, tá? Ele quer montar uma hamburgueria, né? Que virou moda, todo mundo tá abrindo hamburgueria, beleza? E aí, ele tem R$2.000. Só que para abrir essa hamburgueria, ele precisa de R$6.000. Então, o que ele vai fazer com os R$2.000 que ele tem? Ele vai investir esses R$2.000, certo? E ele vai investir num banco. Esse banco prometeu a ele um rendimento de 20% ao ano, tá? Ao ano, beleza? E aí ele quer saber em quanto tempo que esses R$2.000 vão virar 6.000, que é o que ele quer. Então esse é um problema muito legal para a gente resolver agora para encerrar essa aula aqui de função logarítmica, ok? Só lembrando que o modo da gente calcular qualquer coisa que envolva juros compostos e tudo mais é isso daqui. Que eu errei, tá vendo como eu erro? Não tem problema errar não. Lembra dessa fórmula aqui? Quem não lembra é porque não viu a aula de função exponencial aplicada. O montante de dinheiro, ou seja, o dinheiro total é igual ao dinheiro aplicado vezes 1 mais a taxa de juros elevado a t. Beleza? Então a gente vai ter que montar aqui a nossa função de acordo com as coisas que a gente tem. Então, o montante é o dinheiro que ele quer ter ao final. Então, ele quer ter ao final R$6.000. Então, ele quer ter R$6.000. O dinheiro que ele investiu foi 2.000 vezes, parênteses, 1 mais. A taxa de juros dele é de 20% ao ano. Vamos lembrar como é que é 20% em decimais? 20% é a mesma coisa de 20%, que é a mesma coisa de 0,2. Então aqui, ó, 0,2 elevado ao t. A gente não sabe quem é o t. O t é o tempo que a gente quer descobrir. Em quanto tempo os 2.000 vão virar os 6.000? Então vamos organizar melhor essa conta aqui. Vamos fazer primeiro parênteses. Então, se eu somar ali 1 mais 0,2 vai dar 1,2 elevado a t, ok? Esse 2.000 eu posso passar para o outro lado, ele está multiplicando, eu posso passar para o outro lado subtraindo é ótimo, dividindo. Ok? Eu posso cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 6 dividido para 2 é 3. E olha a situação que a gente chegou. 3 é igual a 1,2 elevado a t. E agora? Então, por que eu disse que esse exercício é muito diferente? Porque nos outros dois, eu dei a função, aí você só trocava o x lá pelo número e achava o valor. Aqui não. Aqui eu já dou o valor da função. A função ela tem que dar 6.000 em alguma hora. Então, 6.000 é igual a essa função aqui. Então, a gente quer descobrir esse tzinho ali. E a gente chega, né, depois de fazer todas as substituições, a gente chega nessa fórmula aqui, que eu vou até colocar um quadrinho vermelho nela. Aqui é uma equação exponencial que a gente resolveria com fatoração. Só que como é que a gente vai fatorar 1,2? Não existe fatorar número que não é inteiro. Então a gente vai fazer o quê? Aquilo que a gente aprendeu na aula de logaritmo. Olha quantas aulas diferentes a gente está envolvendo nessa aula aqui. O que uma aula de logaritmo já falou pra gente? Que quando a gente não consegue resolver por fatoração, basta a gente fazer o quê? Escrever dos dois lados a palavrinha log. Log de 3, log de 1,2t. O que a gente acabou de ver no exercício passado, que quando tem o logaritmo de uma potência, o expoente cai.
Então esse t vai vir para cá. Então vai ficar log de 3 igual a t vezes o log de 1 sobre 2. Não é o t que a gente quer descobrir? Não é o t? Então vamos isolar ele. Vamos pegar esse log de 1,2 que está multiplicando e passar para lá dividindo? Vamos. Lucas, que exercício complicado. É não. É sim. Ufa! E aí o exercício fala pra gente qual é o valor dos logs, né? Ele diz pra gente que o log de 3... Essa divisão aqui, ó, o log de 3 vale 0,477. E o exercício também fala pra gente que o log de 1,2 é 0,079. E aí a gente faz essa divisão dos dois números. A gente acha que é 6 anos, se não me engano, aproximadamente. Deixa eu ver aqui se eu acho a minha resposta, mas eu creio que sejam 6 anos mesmo. A resposta dá 6,04. Ou seja, em anos, já que o juro é aplicado ao anos, em anos no caso, né? O tempo é mais ou menos 6 anos para que 2.000 vire 6.000 reais sem nenhuma movimentação. Por isso que as pessoas investem todo mês, porque você vê que um investimento só vai demorar 6 anos. Imagina esperar 6 anos para uma hamburgueria, né? Não rola. Então isso daqui é um exemplo de função exponencial. Aqui a gente não precisou montar, mas se a sua função aparece dessa maneira aqui, 1,2t, né? Ou como a gente montou aqui, sempre use log. Log dos dois lados, viu que eu coloquei log dos dois lados, o t caiu, e aí para isolar o t, eu peguei esse valor e passei dividindo e depois substituí pelos seus valores, certo? Qualquer dúvida, reveja esse vídeo, ok? Estou disponível aqui para tirar dúvidas e bons estudos para vocês.